Salmo 32. O Salmo 32 é um salmo que fala da felicidade daquele cujo pecado é perdoado. Verso 1 diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O salmo já começa falando exatamente isso. Feliz aquele que tem os pecados perdoados. O ato de cobrir o pecado aqui não é de encobrir ou ocultar, esconder, mas no sentido de que Deus nos cobre com a sua justiça e então somos justificados. Que alívio quando temos nossos pecados perdoados. Aleluia. Verso 3 e verso 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Isso sim é cobrir o pecado no sentido de esconder. A consciência pesa, meu querido. Como eu posso, um servo de Deus, abrir a palavra de Deus sem antes confessar a Ele meus pecados? Dos outros eu consigo esconder, mas do grande eu sou, não. Verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor Jeová as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. No livro de Provérbios, no capítulo 28, verso 13, nos diz: quem encobre seus pecados jamais será perdoado, jamais terá prosperidade espiritual, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém. Se você quer em graça, se você quiser crescer em graça, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que confessar os teus pecados e abandoná-los. Disto está dependendo o teu perdão, o teu crescimento espiritual, a tua paz, a tua salvação. Veja, por exemplo, o que diz na primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 1, dos versos 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos temos pecados para confessar. Como adventista do sétimo dia, sabemos que estamos vivendo no grande dia da expiação. Portanto, não há mais tempo para negociar com o pecado. É hora de pedir perdão e buscar viver a cada momento em santidade. Veja, por exemplo, o que diz o verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Muitos acham que vão para o céu sendo amantes do mundo, amantes das músicas do mundo, dos programas, novelas, filmes, seriados, entretenimentos e diversões que são do mundo. E aqui eu falo não das pessoas do mundo, mas dos que frequentam a igreja, se dizem ter comunhão com Deus, mas andam e praticam as obras das trevas. A palavra de Deus é clara. Primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mais abaixo o apóstolo fala da concupiscência. Você sabe o que é isso? É a cobiça por bens materiais. O que mais os programas de TV ensinam é isso: a cobiça pelos bens materiais. Concupiscência também, na vida cristã, é cobiçar um dom que Deus deu a outro,
ou seja, inveja. E num termo mais sujo da palavra, é a luxúria carnal, o desejo sensual, sexual impuro. A concupiscência também é o ato de confundir o amor com essa depravação que a mídia ensina. Voltando para o Salmo 32. Agora no verso 6. Salmo 32, o verso 6 é dito: Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Quando os problemas, os conflitos sejam externos ou internos, você está firmado na verdade. Verso 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Isso se chama intimidade com Deus, comunhão. Lembre-se do Salmo 91. Salmo 32, agora o verso 8 e o verso 9. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Quando entregamos a vida a Cristo e o conhecemos, aliás, o reconhecemos, não apenas como nosso Salvador, mas como o Senhor da nossa vida, passamos a ser instruídos por Ele, porque antes de começar nossas atividades diárias, ao acordar, dedicamos o nosso início de dia a Jesus. Vamos buscá-lo por meio dos louvores, da oração e na leitura e estudo da Santa Bíblia. Não saímos de casa nem começamos nossos afazeres de qualquer jeito, não. Primeiro, o genuíno cristão tem um encontro com o Salvador, Criador, mantenedor e Senhor de sua vida. Eu converso com Ele e entrego meus anseios, minhas preocupações, minhas alegrias e a minha vontade nas mãos de Jesus. Amém. Aleluia. Tudo que eu ou você procurarmos fazer, primeiro consultamos a Ele, Jesus. Aleluia. Não significa que não erraremos, pois somos falhos e imperfeitos, mas erraremos bem menos e suportaremos melhor as derrotas e aflições. Como diz no verso 9, muitos saem sem entendimento e por isso, usando um termo, um modo vulgar de se falar, quebram a cara. E como diz no verso 10, muitos sofrimentos ainda aguardam aos que rejeitam a Jeová, mas aos que confiam nele, a misericórdia o cercará. Aleluia. Verso 11. Alegrai-vos no Senhor Jeová e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Então se alegre no Senhor Jesus e viva na certeza da tua salvação e no anseio do breve retorno de Jesus. Amém.